Viu muito sobre a situação no Rio Grande do Sul e há uma preocupação muito forte com relação a um novo período de chuvas e parece, pelo que a meteorologia consegue enxergar nos seus sistemas de previsão, que no domingo deve chover forte na região, não é, Ponzec? Exatamente, Zaidan. Chove já muito forte em algumas regiões do estado já nesta sexta-feira, mas a preocupação é justamente para o domingo, para este fim de semana, com grandes volumes acumulados aí na perspectiva dos meteorologistas na manhã do próximo domingo, o que causa preocupação sobre tudo que já está acumulado, né, no estado do Rio Grande do Sul, sobre os níveis do Guaíba, que tendem a voltar a subir e podendo gerar mais reflexos, né? E ainda consequências para o sul agora do estado, que começa a sofrer com a cheia da Lagoa dos Patos, inundando ali a cidade, principalmente de Rio Grande, mas também com consequências para Pelotas. Então tá todas as autoridades, todo mundo mobilizado para as consequências dessa chuva, né? O Christian Petalaz está conosco mais uma vez nesta abertura de Bandeirantes Acontece para atualizar a gente sobre a situação de momento no Rio Grande do Sul, o processo de resgate, de suporte às vítimas desta tragédia, né, Petalaz? Boa tarde para você. Oi, Cris, Aidan, boa tarde para vocês dois, também os demais ouvintes e Olá, colegas Christian. da Rádio Bandeirantes aí de São Paulo. Olha, quero começar atualizando a situação aqui de Porto Alegre mesmo. Estou na usina do gasômetro, assim como ontem, e chove bastante. É aquela chuva fina, mas que molha bastante também e sobe o nível das águas aqui no Guaíba. A tendência é essa, que suba o nível das águas nos próximos dias ou até nas próximas horas. Inclusive, foi algo que aconteceu ao contrário nos últimos dias, né? A gente pôde observar que no último domingo marcou 5 metros e 31 centímetros. Foi o recorde do marco aqui na capital do nível do Guaíba. E, inclusive, agora estou até abrindo aqui o que saiu há pouco tempo, nova altura do Guaíba, 4 metros e 70 centímetros é o que mede agora o nível do Guaíba. É a última medição oficial do Centro Integrado de Comando da capital. E a situação é essa aqui, a gente pode observar ao longo de todo esse trajeto da redação da Bandeirantes de Porto Alegre aqui até a usina do gasômetro, muitos pontos que antes estavam submersos ou até inundados com marcas de sujeira, porque a água, ela que é insalobra, muito turva, até marrom em algumas partes da cidade. E muitos lixos também, garrafas PET, diversos lixos, também resíduos, que ficaram nas regiões onde a água subiu e já retornou um pouco em direção ao rio, o Lago Guaíba aqui. Em relação aos números do estado, são 116 mortos confirmados por conta das chuvas. São 143 pessoas desaparecidas e mais de 395 mil que precisaram deixar as suas casas. De acordo com a Defesa Civil aqui do estado, são 437 municípios que reportaram danos. Nós temos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Então, apenas 60 não foram atingidos pelas chuvas e enchentes aqui no estado. Lógico que alguns municípios foram atingidos com maior intensidade, como foi o caso de Porto Alegre, Cruzeiro do Sul, Roca Salles, Eldorado, onde as águas adentraram diversos pontos da cidade. Outros foram afetados com menos intensidade também. Também tem um destaque para a Defesa Civil que ontem eles começaram a divulgar uma lista detalhada com o nome e a cidade das vítimas fatais das enchentes, assim também como o nome e a cidade das pessoas que seguem desaparecidas. Outro destaque é para Eldorado do Sul, um destaque negativo, porque o município tem 23 desaparecidos. É o líder de desaparecidos das cidades aqui do estado. E em relação a óbitos, Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari, é a cidade que tem o maior número, são 8 óbitos até o momento. Como comentado, então, já são 4 metros e 70 centímetros aqui no nível do Guaíba, são 51 centímetros a menos que o recorde histórico que foi marcado no último domingo. Esse recorde histórico que superou 1941, onde marcou 4 metros e 76 centímetros. Apesar dessa estabilização e queda do volume do rio, a tendência, então, é que essa água possa subir nos próximos dias pela grande quantidade de água que pode cair das chuvas aqui na cidade de Porto Alegre e também a região sul do estado. Não foram todos os bairros que a água começou a descer e voltar para o Guaíba, retornar para o seu leito, mas o centro histórico aqui da cidade. Inclusive, seguem as buscas aqui na região da usina do gasômetro, mas elas são bem direcionadas agora para animais. São cavalos, são até porcos, são javalis, são cachorros, são gatos,
animais tanto domésticos quanto silvestres que ficam na região de Eldorado e região das ilhas. Conversei com o Igor Lucena, ele é um voluntário que faz trabalho aqui durante toda essa semana de ir resgatar tanto as pessoas quanto os animais. Vamos escutar então o relato dele, que voltou há pouco tempo da região ali das ilhas. Ele foi para a Ilha das Rosas, para ser mais específico. Ele retornou e comenta como estava a situação por lá. Vamos escutar o relato do voluntário. Então, a gente entrou lá agora, tem muita correnteza e o problema maior é que tem muita lancha e muito barco que não consegue sair porque entraram muito fundo. A gente só conseguiu sair de lá porque tinha um morador que estava com a gente ali e falou, cara, pra lá não dá mais, vamos até aqui. E quando a gente tava saindo, a galera tava toda presa lá já. E a correnteza, como é que tá? Tá muito forte, isso mais pra dentro da ilha, né? A gente consegue chegar tranquilo, mas a hora de sair é um pouco mais difícil. Então a situação agora na região das ilhas, também em Eldorado do Sul, é essa. Alguns barcos, alguns carros, inclusive os carros que estavam submersos, eles já aparecem, porque a água do rio baixou quase meio metro. Então, 50 centímetros. Então, são carros que acabam atrapalhando com que os botes, as lanchas, cheguem nas regiões onde estão esses animais que ficaram ilhados e não conseguiram, então, sair ou ser resgatados antes. Outro caso que foi relatado também, constatado aqui na capital, são abusos sexuais e estupros em abrigos. A Prefeitura de Porto Alegre, então, criou um abrigo emergencial especificamente para mulheres e crianças. Essa estrutura será instalada também no Foro Regional do Partenon, na leste do estado, que fica próximo ali, é no mesmo bairro onde fica a redação do Grupo Bandeirantes. Para quem conhece Porto Alegre, fica próximo à PUC do Rio Grande do Sul. Isso por meio de uma parceria com entidades do Poder Judiciário até esse final de semana. Também foram contratados serviços de vigilância privada para esses abrigos públicos. Em 140 estruturas emergenciais, então, na capital, são mais de 3 mil pessoas que são acolhidas nesses locais. E desses 140, 127 eles vão receber essa segurança privada, das 7 horas da noite até as 7 horas da manhã. Então, 12 horas de segurança privada nesses momentos onde a luz é muito baixa e onde a segurança fica cada vez mais perigosa. De acordo com a Secretaria, então, Estadual de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, são 6 homens suspeitos de cometer esses abusos sexuais. Isso também nas suas próprias famílias. De acordo com o governador do estado, Eduardo Leite, ele confirmou que esses 6 casos de violência sexual ocorreram em abrigos aqui da capital. Também comentávamos alguns dias atrás também sobre auxílios de outros estados e também da União. Números oficiais da Defesa Civil, tá? São 340 embarcações que ajudam nos resgates das famílias e também dos animais aqui no estado. São 41 aeronaves, mais de 3.400 viaturas e um efetivo de mais de 27 mil agentes do poder público ajudando nessa situação. Em relação a animais resgatados, são quase 10 mil, são 9.984. E pessoas resgatadas passa dos 70 mil o número dessas pessoas. Em relação a investimentos do governo federal, nessa primeira leva, poderão ser disponibilizados mais de 50 bilhões de reais. Foi isso que falou o ministro da Comunicação Social da Presidência da República, o ministro Pimenta, Paulo Pimenta. Mas ele comentou que essa verba ela vai ser redirecionada, não são necessariamente todo esse valor que vai ser focado essa reconstrução do Estado. Ela vai ser diluída, também tem os precatórios, tem a dívida da União, tem também outros diversos itens que devem ser diluídos toda essa verba. O governador do Estado fez um estudo preliminar e ele institui que são 19 bilhões de reais para reconstruir todo o estado do Rio Grande do Sul, que foi afetado pelas chuvas e diversas enchentes em muitas áreas de risco. Em relação ao sul do estado, então, para finalizar esse relato aqui do Rio Grande do Sul, a Prefeitura de Pelotas, também de Rio Grande, já alertou, então, diversos bairros para que as pessoas evacuem as áreas onde tem arroios e também são áreas balneáveis, como a Praia do Laranjal em Pelotas, que as águas, então, devem sair aqui de Porto Alegre e desaguar pela Lagoa dos Patos e chegar ali na região antes dela ser desaguada no mar, Zaidan. Christian Petalaz, isso que você falou sobre os abrigos deve servir de aprendizado para o Rio Grande do Sul e para todos os estados brasileiros. Em situações parecidas, é imprescindível que haja alojamentos exclusivos para mulheres e crianças, com vigilância armada. Isso vale para o Brasil inteiro. Em qualquer situação parecida em que as pessoas precisem ser abrigadas fora de casa, é fundamental que haja separação, que mulheres e crianças fiquem à parte
e com vigilância armada. E aí, Petalaz, uma pergunta. O Eduardo Leite está pedindo para que a população não retorne para as áreas de risco, não volte às áreas de risco. Pelo que você tem observado, você que tem circulado aí por toda a grande Porto Alegre, esse movimento tem ocorrido com esses dias em que a chuva deu uma treguinha, apareceu um sol, algumas pessoas saíram dos abrigos para voltar para suas casas. É uma precaução ou o Eduardo Leite está percebendo que há esse movimento e pede às pessoas que não voltem não voltem às áreas de risco? Não, muitas pessoas voltaram para as áreas de risco, principalmente nos bairros como Cidade Baixa, Menino Deus também, por aquele medo que a gente comenta aqui na rádio nos últimos dias, medos de saques não só de bens materiais, mas também de animais de estimação que acabaram ficando para trás, com os pedidos para evacuação muito rápidos. As pessoas acabaram saindo e deixando alguns pertences e até os animais de estimação para trás. Também na região das ilhas de Porto Alegre e Eldorado do Sul, muitos relatos aqui da Oceano do Gasômetro, que é onde partem os barcos, as lanchas, as embarcações para fazer esses resgates. São muitas pessoas que saem daqui e vão para lá e não querem retornar por esse medo de serem roubados. E roubadas não só, como eu comentei, em dinheiro, em eletrodomésticos, mas também serem roubadas nos seus animais. São cavalos, são porcos, são bois. Teve até um javali que veio por aqui, chegou aqui na região. O cavalo chegou há pouco tempo, inclusive, Zaidan. Estão fazendo os cuidados mais para perto da própria usina do gasômetro. Ele chegou em cima de um barco, inclusive, com as suas patas amarradas para poder fazer o transporte adequado. Veio um veterinário segurando a cabeça dele para que ele não batesse, não fosse tranquila a chegada dele até aqui. No que ele chegou, diversos voluntários tiraram ele dali também, todos veterinários focados para fazer esse resgate daqui na região. E o grande medo é esse, que as pessoas percam não só os bens materiais, mas também seus animais de estimação. Christian Petalaz conosco ao vivo, direto de Porto Alegre, acompanhando a cada instante tudo que acontece no estado do Rio Grande do Sul, todo o trabalho de buscas e também de socorro na capital gaúcha. Petalaz, parabéns mais uma vez pelo trabalho, obrigado pela atenção conosco aqui em São Paulo. Um grande abraço. Muito obrigado. Conforme for tendo mais informações aqui em loco, eu volto com mais informações também aqui na Rádio Bandeirantes, viu? Um abraço para vocês. Tá certo, muito obrigado. Christian Petalaz conosco ao vivo de Porto Alegre. Ô Zaidan, e todo esse relato feito pelo Christian Petalaz, né, passa pra gente ilustra, né, através das ondas do rádio, o que acontece por lá neste momento e evidencia, né, deixa muito clara a dificuldade que se tem de apoio, não só mais em relação a socorro, mas de auxílio a essas pessoas que foram atingidas por essa tormenta, por essa tragédia que atinge o Rio Grande do Sul, né?